8 horas e 23 minutos. Vamos falar um pouco mais sobre a economia brasileira, né? As preocupações aí que estão no ar, desde que o presidente Lula deu aquela declaração de que o país, o governo pode não alcançar o resultado primário zero no ano que vem, e o ministro da Fazenda foi naquela entrevista coletiva bastante bravo com jornalistas, chegou a sair da coletiva ali depois de algumas perguntas insistentes sobre o compromisso com o déficit zero. Nós vamos conversar agora com o ex-diretor do Banco Central, o economista Alexandre Schwartzman, um dos grandes nomes, né, dos pensadores da nossa economia contemporânea, que vai nos trazer aí reflexões a respeito desse momento e as preocupações que nós temos com as contas públicas, né, depois da aprovação do chamado arcabouço fiscal. Professor Alexandre, um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente mais uma vez. Quais são as suas considerações? O Lula acabou falando aquilo que o Haddad não queria falar e sabe que pode acontecer no ano que vem? Bom dia para o senhor. Bom dia para você, Pedro. Bom dia, Sônia. Obrigado pelo convite. Oi, por professor. estar aqui. Oba, não precisa me chamar de professor, não. Alex está ótimo. Assim, eu acho que é difícil entender qual foi a motivação do presidente nessa história, porque ele certamente expôs o ministro da Fazenda de uma forma muito negativa. Aliás, o mau humor dele na segunda foi dirigido, obviamente, aos jornalistas, que são um elo mais fraco da corrente, mas ele não estava bravo necessariamente com os jornalistas, né? O fato é que, assim, deixaram ele pendurado na brocha, tiraram a escada, e aí ele ficou sem conseguir dar uma resposta, porque ele não tem essa resposta. Acho que é muito claro que o compromisso do governo, e quando eu falo do governo não é necessariamente o ministro da Fazenda, mas o compromisso do governo como um todo, com o controle das contas públicas, é fraco. Eu falo isso com uma certa tranquilidade, porque era fácil de ver. Esse é um governo que promoveu a maior expansão fiscal que a gente tem em história no país, quer dizer, o maior aumento de gasto que a gente tem em história no país, excetuada a pandemia, que tinha razões óbvias para que isso acontecesse. Então, está muito claro, é um governo que acredita no gasto é vida. Isso é uma palavra, isso é uma frase que veio da ex-presidente Dilma Rousseff, mas ela era ministra do então e novamente presidente Lula, e aquilo lá acabou sendo a marca registrada dos governos do PT, basicamente a partir daquele momento, e foi em 2005. Eu ainda estava no Banco Central quando essa famosa frase foi feita. É um grupo que acredita que gastando mais a gente vai crescer mais e vai ter a melhor, apesar de toda evidência contrária. Então, esse compromisso é fraco, né? Eu acho até que o Fernando Haddad ficou ali estava tentando simultaneamente, né, um jogo aí de equilíbrio, segurar o seu prestígio junto ao ministro da Fazenda, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, atender às preocupações do mercado financeiro. Ele foi colocado numa situação em que nitidamente ele não tem como ganhar. Então, é basicamente resultado da falta de compromisso com o controle fiscal. E uma outra dúvida, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, o governo não fala em corte de despesas, né, apesar do déficit fiscal. O gasto público no Brasil, ele de fato muito alto, e se a gente comparar com outros países emergentes, o senhor acha também que com os países desenvolvidos a gente tem esse gasto público alto demais? Olha, Sônia, bom, sem dúvida é muito alto. Corte de gastos é anátema para governos de maneira geral, mas este governo em particular, né? Há um tempo atrás, quer dizer, aproveitei que o Brasil começou a divulgar dados que comparavam, que basicamente compilavam o gastos e receita do setor público, né, para todos os níveis, governo federal, governos estaduais, governos municipais. O volume de gasto no Brasil, mesmo desconsiderando o pagamento de juros, chama gasto primário, né, ele é equivalente como proporção do PIB ao das grandes sociais-democracias europeias. Estava ali entre os 10%, 12% mais altos. Então você tinha a Finlândia, a França, né, Suécia, Noruega, etc. Como proporção do PIB, a gente gasta mais do que a Alemanha, né? Muito mais do que os Estados Unidos. Isso, lembrando, a Alemanha também é um país federal,
Os Estados Unidos também são um país federal, também tem União, estados e municípios, aqui é a mesma coisa, tal. O fato é que o nível de gasto público no Brasil é muito alto. E aí, curiosamente, a gente investe muito pouco. Então é um paradoxo, porque a gente basicamente a gente gasta para favorecer algumas castas, né, que se beneficiam disso, né, e esse pessoal, obviamente, não larga o osso. Aí a gente tem uma situação curiosa em que a gente gasta uma barbaridade de dinheiro, né, não cresce, porque o Brasil tem um crescimento medíocre há muitos anos, né, não melhora a distribuição de renda, ela segue concentrada, a gente conseguiu reduzir um tanto a pobreza absoluta, inclusive esse gasto ele nem é tão alto, ou pelo menos não era tão alto em proporção do PIB, mas assim o grosso do gasto público beneficia camadas da população que fazem parte ali por baixo dos 10% mais ricos. Eu diria que, se for olhar com lupa, a gente vai achar até mais concentrado do que isso. Mas não querem mexer no status quo, né? Então, a gente vira e mexe, ouve o atual ministro da Previdência, dizendo, não, a gente vai desfazer o que foi feito na reforma previdenciária. E você olha para isso, bom, temos um problema, inclusive porque boa parte da reforma previdenciária aprovada em 2019, ela atacou exatamente privilégios do setor público, aposentadoria integral, uma série de coisas se aposentar muito mais cedo que os restantes dos mortais. Então, esses privilégios tem gente que ainda considera em trazer de volta. Então, obviamente, o resultado dessa história é que depois de um período de 3, 4 anos, né, excetuado, obviamente, a pandemia, sim, o gasto tinha sido reduzido, ele voltou para os patamares de 2016. Quer dizer, a gente basicamente jogou fora tudo que tinha feito. É meio aquela história da Penélope, né? A gente está agora à noite desfazendo o que foi tecido ao longo dos anos anteriores. O economista Alexandre Schwartzman está com a gente hoje no Jornal Gente, né, discutindo um pouco mais das questões da economia. O que vai ser do arcabouço fiscal diante dessa quadra que estamos vivendo e dessas últimas informações, hein, professor? Sim, eu digo, o arcabouço fiscal bateu um recorde, né? A gente fez várias tentativas de controlar o gasto de cima para baixo, né? A gente fez, né, tinha as metas de resultado primário, aí tinha, né, a lei de responsabilidade fiscal, aí a gente colocou um teto de gasto, todos os mecanismos em que você diz, o gasto não pode passar disso, o gasto tem que ficar controlado, obviamente sem entrar nos específicos, a gente sempre fez isso. E, obviamente, o problema disso tudo é que você estabelece uma regra que, de alguma forma, controla o total do gasto, mas você não mexe nos componentes do gasto. Então, previdência, funcionalismo, indexações, etc., etc. Esse gasto obrigatório segue crescendo porque ele tem regras que não foram alteradas, tem uma dinâmica própria, ele vai comendo o espaço no orçamento. Hoje o gasto obrigatório já representa 93%, 94% do gasto federal total. Bom, essas tentativas foram feitas e, obviamente, porque você tem essa colisão marcada, né, de o gasto obrigatório vai crescendo e você tem uma regra que diz que o gasto não pode crescer, cedo ou tarde, né, as metas fiscais foram para o saco, né, a lei de responsabilidade fiscal foi desrespeitada, né, mais recentemente o teto de gastos foi alterado várias vezes e agora finalmente revogado, mas eles sempre duraram algum tempo, né, alguns anos, né, uma coisa assim. O arcabouço fiscal bateu o recorde no sentido que ele nem entrou em vigor, ele já está revogado, né, ele teve uma duração negativa, né, acho que dificilmente a gente vai conseguir melhorar isso. Então, Alexandre, depois desse abandono da meta fiscal para 2024, o que a gente pode esperar das próximas reduções da taxa básica de juros? O Banco Central vai ter que ficar mais conservador, por exemplo? Em algum momento, sim. Eu acho que não mexe muito no que vai acontecer nas próximas reuniões. A gente acabou de ter a reunião do Copom, a gente ficava ali observando com muito cuidado se ele usaria plural ou singular, né, que é o ritmo seria apropriado para próximas reuniões ou próxima reunião. Ele manteve próximas reuniões. A gente sabe que pelo menos até janeiro, né, vão seguir nesse ritmo de 50 pontos base, né, meio ponto percentual a cada reunião. Então, 11,75 na próxima, 11,25 na primeira reunião de 2024. A questão é assim, em que momento ele vai ter que desacelerar? Porque já se dava
de barato, mesmo antes da reunião do Copom, mesmo antes dessa confusão toda, que basicamente esse ritmo de 0,5 ponto percentual ele aconteceria ao longo das 4 primeiras reuniões de 2024, metade do ano, e na outra metade iria num ritmo mais devagar. O fato é que, como você vai ter um aumento, quer dizer, não necessariamente um aumento, mas o gasto vai ser maior do que se imaginava antes, né, sobra menos espaço para cortar juros. Não tem muito segredo nessa história, né? Você tem, basicamente, acelerador e freio, né? O acelerador é o gasto público, né? O freio é a taxa de juros, né? Quando você está pisando forte no acelerador, você tem que pisar mais forte no freio também. Quando você tira o pé do acelerador, como foi o caso dos primeiros anos de vigência do teto de gastos, o Banco Central pode tirar o pé do freio com mais tranquilidade. Foi o que aconteceu. Então, a taxa de juros, inclusive a taxa de juros real no país, caiu muito. O fato é que, com uma trajetória de gasto público mais alta do que se imaginava, quer dizer, e essa sinalização de que o governo não tem o menor interesse em reduzir o gasto, pelo contrário, né, ele quer aumentar o gasto, quer maximizar suas chances de ser reeleito lá em 2026, né, o Banco Central vai ter que colocar isso na conta e, portanto, em algum momento ele vai começar a cortar o juro mais devagar. Então, antes dessa bagunça toda, se imaginava que a taxa Selic terminaria 2024 na casa de 9% e terminaria lá todo o ciclo de desafogo, de redução de taxa de juros, na casa de 8,5%. Esses números estão sendo revistos para cima. Então, alguns pesquisadores já estão falando taxa de juros de 9,5% no final do ano que vem, ao invés de 9%. Então, já está ali nos custando 0,5 ponto percentual a mais, né? Lembrando, 0,5 ponto percentual sobre uma dívida pública que roda na casa de 80%. Né? Então, a gente já está falando só isso, já dá mais 0,4% de gasto com juro, depois reclamam do juro, né? Como se uma coisa não tivesse a ver com a outra. Né? Há uma expectativa para essa semana, que vai começar aí depois do fim de semana, para a votação no Senado Federal da reforma tributária na comissão, né? E depois isso vai a plenário, como a gente sabe. Ontem, o ministro Fernando Haddad falou sobre a alteração no texto. Vamos ouvir o que ele disse para as perguntas para o economista Alexandre Schwartzman na sequência. Amplia cerca de 0,5 ponto. Isso nós demos para a estimativa para a equipe técnica do Senado, até porque isso tem que se tornar público, o próprio TCU está acompanhando, e nós estamos dando transparência a tudo, porque como a gente tem o compromisso de não usar a PEC para aumentar a carga tributária, né, justamente para fazer a transição, todo mundo tem que saber dos impactos que isso vai gerar. Agora, em relação à alíquota atual, ela cai, né, para a grande maioria dos setores. A posição da Fazenda é conhecida desde o começo, né? Quanto menos exceções, melhor para o país, né? Mas, à luz da situação atual, nós temos 27 sistemas tributários no país, cada estado tem o seu, fora as decisões judiciais que não são equívocas, né? Que não são inequívocas, que são equívocas, a judicialização, nós entendemos que para você compor uma maioria, depois de 40 anos de tentativa, você vai ter que contar voto. A posição da Fazenda é sempre restritiva às exceções. Isso é público, mas tanto o Aguinaldo Ribeiro, deputado, quanto o senador Eduardo Braga, eles têm o compromisso de aprovar a reforma. Eles sabem das dificuldades e sabem dos grupos de interesse que se manifestam ali. Ali você sabe que o jogo é bruto, né? E as pessoas precisam resistir tanto quanto possível, com bom senso, com argumento, para compor os votos necessários. Nós precisamos de 49 votos para aprovar uma PEC. Mas nós queremos passar de 60 votos. Há uma preocupação, principalmente do setor de serviços, né, com o texto da reforma tributária. A partir de agora, e com essa declaração aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o que o senhor prevê? Quais são os pontos a serem considerados nesse debate?
Bom, acho que a gente está desperdiçando uma oportunidade de ter uma melhora mais expressiva do nosso regime tributário. A verdade, assim, acho que o Fernando está correto. Do jeito que está hoje, é tão ruim que virtualmente qualquer coisa é melhor, né? Então, é que o sarrafo está muito lá embaixo. Mas, assim, você mencionou o setor de serviços. O setor de serviços paga pouquíssimo imposto no país comparado ao segmento industrial, por exemplo, né? Obviamente vai aumentar a carga para ele, mas isso é essencialmente correto, não é incorreto, não. E eu te falo assim, eu sou do segmento de serviços, né? Eu sou tributado, obviamente eu pago, né? Pago PIS/COFINS e tal, mas assim, eu sou menos tributado como segmento de serviço do que indústrias. Eu não entendo por que isso deveria ser verdade. A gente está vendo lá, então, buscas de exceção para advogado, para médico. Qual que é a justificativa disso? Tá? E quanto mais exceções a gente tiver, né, quanto menos impostos alguns pagarem, mais altos os demais vão ter que pagar. Então, está desperdiçando isso. Agora, a perspectiva é avançar, e eu acho que como disse, não é o ideal. Inclusive, eu acho que o governo federal se empenhou menos do que poderia se empenhar. Eu acho que assim, o presidente da República esteve notadamente ausente disso, né? Preocupações dele usar o seu capital político foram para outras coisas, não necessariamente tão positivas quanto uma boa reforma tributária. O fato é que a gente vai colocar isso na Constituição, significa que boa parte desses privilégios vão ficar na Constituição por muito tempo, e tem um prazo de transição longo, etc. Então, acho que assim, eu apoio, eu torço para que a reforma, mesmo muito diluída, seja aprovada, mas eu lamento que a gente tenha desperdiçado essa oportunidade de avançar na equalização de carga tributária entre setores, né, e que, inclusive, seria muito positivo para o segmento industrial, um segmento que vem perdendo força no Brasil, né? O pessoal reclamava que o problema era o dólar, que estava muito barato, com dólar caro também não recupera. O que a gente está descobrindo é que os problemas vão fundo e eles estão muito ligados, entre outras coisas, à questão tributária. Então, se a gente não redistribuir essa carga, a gente vai continuar com o segmento industrial basicamente tendo que brigar com uma mão amarrada nas costas, porque não tem, né, quem consiga bancar essa 27,5% de alíquota de IVA, né, é uma barbaridade. Agora, Alexandre, insistindo aqui uma questão que eu coloco sempre para quem nos acompanha no Jornal Gente, já falei com o Fernando Schiller, nosso colunista, várias vezes sobre isso, e às vezes tem gente que me acha uma sonhadora, mas o corte de despesas, que é tão necessário, devia começar pela reforma administrativa. Sem dúvida. Concordas ou a gente tem melhores opções do que isso? Não, acho que reforma administrativa não dá para esperar grandes impactos num período curto. Uma razão óbvia, que as regras do jogo estão dadas, né? Qualquer reforma que a gente vá fazer, ela, se for muito boa, o que é sempre um ponto contencioso, ela vai se aplicar para os novos ingressantes, alguma coisa assim, né? E também outra coisa, a gente aprovou uma reforma administrativa em 98 e tem uma série de coisas que poderiam ser, mas a gente jamais levou adiante, né? Então, muita coisa da reforma de 98, por exemplo, avaliação de desempenho, por exemplo, demissão por mau desempenho, todas essas coisas já estão presentes. Então, mas por que a gente defende reforma administrativa se ela não vai ter impacto hoje? Porque a preocupação não é só o que vai acontecer hoje, a gente tem que olhar, na verdade, né, 15, 20 anos à frente. O fato é que, se você olha os últimos 25 anos que aconteceu no Brasil, em termos de aumento, as despesas estão crescendo. Se a gente mantiver essa mesma estrutura, não dá para esperar um resultado diferente, né? Então, a gente teve que mexer na Previdência exatamente por conta disso. Ainda tem mudanças demográficas que vão causar novos aumentos nas despesas previdenciárias. Mesma coisa a reforma administrativa. Se a gente só vai ter impacto daqui a 15, 20 anos. Daqui a 15, 20 anos, esse negócio vai ser um problema muito maior. Eu sempre lembro a discussão lá, eu mencionei rapidamente a história do gasto é vida. O gasto é vida aconteceu em 2005.
né? 2005, né? Praticamente são 18, tá? Já para caminho de 19 anos. E a gente não tomou nenhuma, agiu no sentido contrário. Moral da história, o problema hoje ficou maior. Quer dizer, 20 anos é muito menos do que a gente imagina, né? Eles chegam rápido. Como chegam rápido, né? Estou aqui, né, fazendo 60 anos, eu estava com 40, 42 à época. Então, a gente tem que fazer isso daí para sinalizar, não vai ser hoje, mas a gente está olhando para um período daqui a alguns anos não vai ser a mesma evolução de gasto público que nós temos, vai ser uma evolução mais favorável na previdência, no funcionalismo. Aí tem que repensar a questão dos gastos obrigatórios, das indexações, da vinculação, etc, etc. Então, um exemplo, você tem que gastar X% da receita em educação, Y% em saúde. Bom, é para defender o gasto, é importante, etc. Tem gente que fala o seguinte, soma saúde e educação e dá para os governos o grau de liberdade de falar, ao invés de ser X% em educação e Y% em saúde, eu pego X mais Y e aí eu determino quanto que vai ser em educação, quanto vai ser em saúde. Porque é um fato, a gente está passando por uma transição demográfica, vai ter menos criança e mais gente velha. A gente vai precisar de menos dinheiro em educação e mais em saúde. O que vai acontecer daqui a alguns anos, a gente vai manter a vinculação em educação, vamos aumentar a vinculação em saúde. Né? E, educação é sagrada, mas você tem menos criança. Você deveria ter, no mínimo, coisas para pensar em termos de eficiência do gasto público. A gente acredita na história, se você gastar mais dinheiro de um lado, vai ter mais resultado do outro. Me desculpe, toda a evidência que a gente tem não mostra isso. A gente assim, gasta mais dinheiro, não necessariamente a gente obtém resultados melhores. Né? Então, a gente vê, por exemplo, o gasto em educação no país, ele é comparável com proporção do PIB a gasto de países da OCDE. A gente tem resultados bons, né, em termos educacionais pelos testes da própria OCDE, o PISA é o mais famoso, tem seus problemas, etc., mas é uma indicação. A gente está consistentemente lá embaixo no PISA. Tem alguma coisa errada. Né? Tem histórias super positivas, Sobral é um caso que é sempre lembrado, que sem aumento de gasto em educação se conseguiu uma melhora expressiva dos resultados em cima de gestão. A gente olha para essa experiência e ela é aplicada no resto do país? Não, ela fica restrita. Bom, agora tem um pouco mais de cidades, mas assim, sistematicamente a gente faz isso? Não. Então, enquanto não tiver essa visão de que a gente precisa de eficiência de gasto, aí vai ser um certo dificuldade. Não, gasta mais que a gente vai melhorar. Bom, se o problema fosse gastar mais e a gente ficar bom, a gente não seria o país que é. A gente estaria ali ombro a ombro com as sociais-democracias europeias. Assim, a gente não está lá. Então, é uma coisa para a gente parar e pensar. É isso aí. Boas reflexões, né, para um período aí de feriado. A gente pode conversar com mais calma sobre essas questões todas. Professor Alexandre Schwartzman, muito obrigado aí pela entrevista aqui ao vivo ao Jornal Gente. Mais uma vez, satisfação em recebê-lo. Até uma próxima oportunidade, viu? Até a próxima. Pedro, Sônia, um grande abraço, bom fim de semana para vocês.